Fala, candidato! Tudo beleza? Professor Renato aqui do Mérito, nosso canal preparatório para a Univ. E hoje eu quero ter uma conversa séria, e muito específica aqui com você, que é um aluno que está se preparando para a medicina e possui TDAH. Por quê? Porque é um caso muito específico de preparação que muitas vezes os alunos acabam sofrendo. Por quê? Porque você acaba dentro de uma sala de cursinho, uma sala de cursinho lotada, de vários alunos ali, muitas distrações, de forma que a aula ela não contempla, ou seja, exatamente a sua especificidade, e você acaba se prejudicando muito. E aí você estuda, sente que não aprende, sente que as coisas não estão evoluindo, sente que está tendo muita dificuldade e tem buscado soluções e não tem encontrado. Então hoje eu vou trazer algumas soluções aqui para você. Mas aí você pensa, tá, Renato, mas qual é o seu local de fala, ou seja, para entender alguém que possui o TDAH, ou seja, para entender quais são as reais dificuldades. Então, de fato, eu não possuo, e eu não vou falar especificamente de como é a rotina, ou seja, de uma pessoa que tem TDAH, mas eu vou deixar uma dos nossos alunos, ou seja, que tem essa situação, que vive essa situação na prática, que tem se preparado para a medicina, falar com vocês e aí ao final eu consigo explanar um pouquinho mais da ideia que eu quero colocar aqui para vocês. Então fica agora com o depoimento da nossa aluna Vitória. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória. Eu tenho aula particular aqui no Mérito. Comecei no ano passado, no mês de agosto. E para começar a falar um pouquinho sobre a minha experiência, tem 4 anos que eu comecei a fazer cursinho. Eu terminei o ensino médio em 2019. E desde então eu decidi que eu queria fazer medicina. Era o meu sonho. Medicina era o único curso que eu me via como pessoa, me via fazendo, por amar cuidar de pessoas, por me identificar. E desde então eu entrei no cursinho, comecei a fazer um ano de cursinho em 2020. Infelizmente foi o ano de pandemia, então assim, minha vida deu uma pausa realmente. Eu tive que começar a estudar em casa, todo o processo, toda a organização de estudo teve que mudar. E assim, infelizmente era uma pessoa que tinha déficit de atenção, tenho TDAH, fui diagnosticada com 12 anos de idade. Querendo ou não, a rotina teve que mudar bastante. Fiz cursinho online, por conta da pandemia. Depois disso, eu voltei para o cursinho presencial e comecei a pegar aulas novamente, comecei a ir para aula novamente. E eu percebia que ao longo desses tempos, meu desempenho não estava melhorando, sabe? Eu não conseguia ter um desempenho bom, eu não conseguia melhorar nos meus simulados, nas provas do Enem, nos vestibulares. Porque assim, quando a gente quer medicina, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu falei, não dá pra só tentar federal, a gente também tem que tentar particular, porque querendo ou não é muito concorrido. Então eu comecei a tentar particular e tentar federal. Mas o desempenho meu não melhorava, o meu rendimento não melhorava. E aí eu comecei a perceber, no ano passado, conversando com a minha mãe e com meu pai, e ela falou, Vitória, não tá adiantando. Será que é isso que você quer? Será o que tá acontecendo? Será o que é que, tipo assim, você tá estudando, fazendo cursinho, faz aulas, simulados e não melhora? O porquê disso? Aí, desde então, eu comecei a repensar todos os processos que eu tinha feito até ali. E eu percebi que a questão da minha rotina como vestibulanda ali naquele cursinho onde tinha milhares de alunos, uma sala com quase 60 pessoas, onde todo mundo queria a mesma coisa, onde, tipo assim, querendo ou não, quando você tá no cursinho, é você e você, ninguém tá te obrigando. Então, assim, você mesmo tem que se obrigar sozinha, você mesmo tem que se pressionar sozinha. É muito difícil, porque assim, você tá no estado da sua vida que se você quiser aquilo, você vai conseguir. Agora, se você não quiser, se você levar de qualquer jeito, infelizmente você não vai ter um desempenho. Não tem como você ter um desempenho. E eu comecei a perceber que eu não tava tendo esse foco totalmente, sabe? Tipo, a minha rotina de estudo num dia, por exemplo, eu estudava 2 matérias, dava uma relaxada, depois de um tempo eu voltava, não tava tendo aquele foco. Tinha uma redação por semana, e às vezes eu fazia uma semana a redação, na outra eu não fazia. Eu falei, não, eu tenho que começar a pensar o que tá acontecendo comigo. E aí eu parei pra pensar que eu, que tenho TDAH, sempre tive aquela dificuldade de pegar aula com outras pessoas. E aí eu falei pra mim mesma, talvez é porque eu preciso de um professor sozinha comigo, porque eu sempre fui muito tímida. Então se eu tivesse um professor só pra me explicar,
eu poderia me abrir melhor, tirar minhas dúvidas sem que ninguém me julgasse no meio de uma sala tão grande como é um cursinho. Então eu falei, mãe, que tal a gente começar a mudar a situação? Aí minha mãe pegou, tirou eu do cursinho, me levou para uma cabine de estudos, onde eu fico lá estudando por conta própria, e escolhi o Mérito como um lugar para me ter aulas particulares específicas de algumas matérias que eu tinha dificuldade, professor de redação. E aqui eu comecei a ter o quê? Aulas específicas para cada matéria. E, gente, eu comecei ano passado e realmente, de verdade, de todo o meu coração, eu melhorei bastante. E eu percebi que como uma aluna de TDAH, que tem dificuldade, que tem vergonha de perguntar pro professor, sabe? Que tem vergonha de tirar dúvidas, porque querendo ou não, a pessoa que ela tem TDAH, ela tem dificuldade de manter uma rotina, ela tem dificuldade de colocar as coisas em ordem. Eu acho que você tem que se autodiagnosticar. E eu me autodiagnostiquei e percebi que eu precisava de alguém que colocava pressão em mim, que colocava eu no lugar, que me dava apoio, me incentivava. E aí o Mérito fez isso comigo, porque a cada aula que eu fui pegando separadamente com cada professor, a professora de redação que tem me dado um grande esforço, ainda não passei, mas assim, a minha melhora, gente, de 3 anos de cursinho que eu tive péssima, desde o semestre passado, eu melhorei bastante nas minhas notas e eu estou extremamente feliz, porque eu percebi que realmente com alguém só pra mim, eu tenho conseguido estudar melhor. Eu tenho conseguido tirar realmente as minhas dúvidas que eu nunca tirei, sabe? Eu tenho conseguido ter um desempenho maravilhoso. Então, assim, a minha dica que eu quero dar pra você, que às vezes fez cursinho, tem feito cursinho e não tem rendido, não tem aprendido, analise. Porque às vezes você precisa de um professor particular para estar ali com você caminhando sozinha. Uma pessoa que te dê uma força e fale, Vitória, é isso, isso, isso. Uma pessoa que organize a sua rotina para você, como o Mérito fez para mim. Uma pessoa que fale, você vai ter aula disso hoje, você vai ter aula disso amanhã. E assim você pode ter com certeza um desempenho melhor. Porque querendo ou não, a gente precisa de alguém para nos incentivar, para nos colocar para cima. E querendo ou não, num cursinho com milhares de pessoas, isso é um pouco difícil. Então, eu quero dizer a você, que se você acha que o cursinho tem sido algo assim que você não aguenta mais, como eu, que realmente meu cansaço estava assim, no auge, depois que eu comecei a ter aulas particulares específicas só pra mim, eu percebi que o meu jeito não é o jeito das outras pessoas. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de entender. E essa foi a melhor forma pra mim. Então, não é o fim, ainda tem tempo pra você. Ainda tem como sim você conseguir passar numa faculdade de medicina ou qualquer outro curso que você queira. Eu falo medicina porque é um curso muito concorrido, assim como é o que eu quero. E analise, porque se a gente ficar em algo que não tá rendendo, a gente não vai ter um desempenho. Então, as aulas particulares específicas pra mim tem sido a melhor coisa que eu fiz até agora na minha vida. Eu tô muito feliz com o meu desempenho, tô muito feliz com a minha melhora. Sem contar que os diretores, os professores, os psicopedagogos aqui do Mérito literalmente têm me acompanhado em cada passo, têm conversado comigo, tirado minhas dúvidas, sabe, me apoiado, tirado o peso, a ansiedade do meu coração. E eu acho que isso pode ajudar você. Ainda mais se você tem déficit de atenção e tem dificuldade para concentrar, um professor particular especializado para você é a melhor forma. É isso que eu tenho a dizer. Um grande beijo para você que é estudante, professor, pai, e analise esses pensamentos, porque assim como meus pais pensaram, me ajudaram e mudaram a estratégia de eu estudar, foi ótimo, porque eu percebi que eu precisava de mudança. Às vezes a gente só vai no cursinho e não tá entendendo e a gente não sabe o que tá acontecendo. Mas às vezes a gente precisa de analisar melhor o que nós queremos na nossa vida. E é isso, um grande beijo, eu sou a Vitória e agradeço muito o Mérito por tudo que ele tem feito. Viram aí? Então, certamente, né, se você tem o TDAH, você se identificou com muitas coisas, né, que ela citou aí no depoimento dela, né? E o Mérito, né, ou seja, desde quando a gente existe, isso já tem mais de 13 anos, né, que a nossa empresa está aqui, a gente sempre lidou com casos assim, né? E por que a gente tem muitos e muitos resultados positivos, né? Porque a gente não funciona como os outros cursinhos. A gente trabalha com cada aluno aqui de uma forma extremamente específica, né? Ou seja, cada aluno a gente entende a dificuldade, né? O professor ele é orientado para como trabalhar com aquele aluno, né? O professor consegue dar atenção especial para aquele aluno ali. Então a gente trabalha aqui, por exemplo, com a ideia de aulas particulares, né? Para quem vem presencialmente,
né? Ele vai sentar ali do lado do professor, né? Ou seja, o professor vai estar vendo exatamente o que ele está fazendo, tirando as dúvidas, ajudando aquele aluno a trabalhar, né, as suas dificuldades específicas, né? E para quem não mora em Goiânia, não consegue pegar uma aula presencial, por exemplo, a gente tem a opção de aulas online, né? Onde, de novo, né, vai estar só o professor e só o aluno. Então ali o aluno consegue fazer, consegue colocar todas as suas dúvidas, consegue não se dispersar, consegue ter, né, alguém o tempo inteiro ali para ajudá-lo. Esse trabalho que a gente vem fazendo, né, ao longo de anos é um trabalho diferenciado, muito diferenciado da ideia de cursinhos. Por quê? Porque às vezes você vai gastar 1, 2, 3, 5 anos dentro de um cursinho, mas não vai aprender. Por quê? Porque aquele cursinho simplesmente não vai trabalhar na sua especificidade, não vai trabalhar aquilo que você, né, precisa que seja trabalhado. Então, caso, né, você queira fazer o seu preparatório para medicina, né, aqui com a gente, nós temos um curso que é focado, né, 100% na Univ. Ali o aluno consegue assistir todas as aulas, né, aula por aula, pausar, né, ou seja, fazer toda a esquematização, fazer exercícios. E temos também, como eu disse para vocês, as aulas online, aula online de redação, né, de matemática, de física, de química, de português, né, ou seja, do que você precisar. É só você chamar nesse WhatsApp aqui, né, o 62 98312 4004. Converse um pouquinho com a Meire, né? A Meire vai te explicar como que funciona esse processo, né? Ela vai te ajudar, né, como você se organizar. Se você precisar, você pode chamar um dos nossos professores para montar um cronograma com você. Fala, eu quero marcar um horário para organizar um cronograma de estudos. A partir desse cronograma, você vai se organizando, né? Se você tem um curso, você vai assistindo as aulas e tirando dúvidas, né? Ou vai marcando mesmo aulas ali para tirar dúvidas específicas. Então, a sua preparação vai render muito, muito mais. Então, para de perder tempo, né, e comece a organizar os seus estudos ainda hoje. Chama a gente aí, tira suas dúvidas, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.